Boa noite, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 10 de agosto, segunda, véspera do jogo contra o Independente Rivadavia pelas oitavas de final da Libertadores no Maracanã. Amanhã é dia de jogo decisivo. A torcida tricolor, a gente está puto com o time do Fluminense pela eliminação contra o Vasco, pelo que vem fazendo ali desde a reta final diante da parada para a Copa do Mundo, a gente se classifica para Libertadores ali, talvez por causa de um problema político, sociopolítico que estava acontecendo na Bolívia, Bolívia era da Bolívia, que fez com que eles não jogassem na altitude, e aí a gente consegue classificar. A torcida tem toda a razão de estar chateada, principalmente de como foi o jogo, o primeiro tempo do jogo contra o Vasco, apesar que eu tô vendo gente falar que a gente teve até chance de classificar, que o Acosta ali, dependendo da decisão que ele tomasse determinada jogada, a gente podia ter empatado o jogo, mas mesmo a pessoa que fala isso, são pessoas que estão batendo de forma desnecessária em algumas coisas do Fluminense, gerando mais revolta na torcida, Tem torcedor amanhã pensando em vaiar, mesmo se a gente ganhar, tem torcedor pensando em vaiar se o Castilho entrar em campo, enfim, e aí depois vem falar que não entende a torcida do Fluminense, blá blá blá. Abri esse vídeo para falar do jogo de amanhã, que amanhã eu não vou conseguir fazer vídeo, o jogo é 7 horas, enfim, não vou conseguir, já sei disso, então vamos abrir e vamos falar do jogo de amanhã logo de uma vez. Diante do que alguns reservas do Fluminense apresentaram no jogo de sábado e alguns titulares do Fluminense não vêm apresentando nas últimas partidas, eu amanhã iria com um time bem diferente, pelo menos na minha opinião, do que o time que a gente enfrentou o Vasco, na quarta-feira da semana passada. Se a gente parar para pensar, não tem nem 7 dias que a gente foi eliminado da Copa do Brasil e já vai estar decidindo umas oitavas de final de Copa. Mas enfim, vou ser sincero, assim, seria muito bom falar, tô confiante pra caralho, mas não tô. Eu acho que se a gente tivesse mandado o Zubeldia embora, eu estaria mais confiante do que eu tô agora, tá? Então, assim, acho que o Fluminense precisa de mudanças e acho que o Zubeldia não tem que mudar por mudar, ele precisa mudar porque o Fluminense precisa de mudanças. Ficou meio redundante isso, mas é isso aí. Goleiro, não tem o que discutir, é o Fábio, acho que o Fábio... Não sei, eu acho que talvez porque a gente está tomando mais gol e produzindo menos ofensivamente, a gente tem a impressão que o Fábio tem falhado mais, não sei. Acho que se a gente tivesse no banco um goleiro que tivesse vindo para assumir a titularidade do Fluminense, que fosse fato que assumir a titularidade do Fluminense com o Fábio se aposentando, eu acho que a gente estaria pedindo para esse goleiro ser testado. Mas, de qualquer forma, eu não acho que o Fábio tem que ir para o banco, o Fábio titular. Na lateral direita, eu iria de Guga, tá? Acho que o Guga faz uma temporada melhor do que o Samuel Xavier, Nos últimos jogos, acho que não há uma diferença tão grande entre os dois, mais durante a temporada há uma diferença grande do Guga para o Samuel Xavier, o Guga é melhor que o Samuel Xavier, e porque eu entendo que o Guga cruza a bola melhor do que o Samuel Xavier, tá? Na zaga, Thiago Silva e Ignacio, ou Ignacio e Thiago Silva, Acho que o Ignacio vai jogar pela direita e o Thiago Silva pela esquerda, Espero que o Thiago Silva seja titular amanhã, tá treinando bem. Veículo no acostamento à frente. Enfim, e é isso, Eu acho que ele melhora a saída de bola do Fluminense, O Ignacio, pelo último jogo que ele fez, principalmente por ele mostrar uma recuperação de bola muito boa ali, na transição ofensiva rápida do Botafogo, que é uma forma parecida com o que joga o Rivadavia, no contra-ataque. Com essa transição rápida ele mostrou um bom tempo de bola nessa recuperação, Vi gente falando que não está pensando tanto no problema defensivo do Fluminense nesse momento, que, enfim, como se Igor Rabelo e Ignacio entregassem muito mais do que qualquer zaga com frente na temporada. A gente tem que lembrar que
eles falharam nos jogos contra o Vasco, né? E aí por baixo 4 falhas, juntando os dois, né? Falhas essas que se é o Freitas que cometesse, a galera tava reclamando pra caralho, e a gente perde saída de bola com a saída do Freitas do time, portanto que a gente fica encurralado contra o Vasco no primeiro tempo. Acho que essa questão da saída de bola, o Thiago Silva tem capacidade de melhorar, né? E espero que o Ignacio seja importante nessa recuperação de bola, seja importante na bola aérea também, né? Na bola parada, assim como o Thiago Silva, né? Acho que a gente vai ter 2 zagueiros que são bons de cabeceio amanhã no jogo. Apesar que o Igor Rabelo também entrega isso, mas eu acho que não entrega a qualidade da saída de bola do Thiago Silva. Na lateral esquerda, né? Depende um pouco de quem jogar na ponta esquerda. Por quê? Se a gente jogar com alguém que possa sustentar, jogar mais aberto, eu preferiria o René, por questões defensivas e construir melhor pelo meio, né? Mas se for um jogador que vai construir pelo meio, tipo Savarino não estaria no meu time titular, tá? Não como ponta. Eu iria de Arana, esperando o Arana mais agudo, mais ofensivo, né? A ideia do Guga é essa, ele não é aquele mais ofensivo, mas ele jogar mais aberto do que quem estiver jogando na ponta com ele. Então, né, do meu time que eu vou botar como titular, eu iria de René, tá? No meio-campo, como eu já falei, né, no vídeo depois do jogo no vídeo que eu soltei de domingo, enfim, que eu acho que eu só botei ele hoje de manhã, nem lembro se eu compartilhei o vídeo, enfim, muitos enfim aqui. Eu iria no meio de campo de Otávio, né? Que eu acho que ele pode dar essa consistência defensiva melhor ali, ele jogar de 5 mesmo, né? Não é revezando com outra pessoa que estiver no meio de campo, não. Botaria o Otávio para jogar de 5, né? E no meio de campo, né, eu iria de Martinelli. Eu tinha dúvidas até pensar nisso hoje, agora há pouco, né, se eu iria de Martinelli ou Hércules, né, por achar que nenhum dos dois estão muito bem. Mas eu acho que o Martinelli de segundo, né, homem de meio de campo, ele tende a jogar melhor, né, até pela qualidade de passe que ele tem. Ele também pode chegar na área para finalizar, né, apesar que nessa questão da finalização eu acho que o Hércules é melhor que o Martinelli, tá? Mas eu acho que ele daria maior qualidade no nosso meio de campo, né? E com a vantagem de que eu sei que o Martinelli, né, vai acompanhar o jogador, né, em caso de transição ofensiva, de contra-ataque do Rivadavia, coisa que o Hércules vem deixando a desejar já há muito tempo no Fluminense. Desde o ano passado a gente acaba sofrendo em contra-ataques porque o Hércules não acompanha o jogador que a gente entende que ele deveria acompanhar. E aí meu terceiro homem de meio de campo, né, eu até jogaria, né, não pensando que ele tem a mesma capacidade defensiva do Martinelli, né, mas com Martinelli, e esse terceiro homem seria o Ganso, né, não necessariamente o Ganso jogando à frente do Martinelli, né, mas ele jogando meio que em linha ali, né, lógico que o Martinelli com mais responsabilidades defensivas do que o Ganso, né, com o Ganso jogando mais pela direita, lógico que eles podem trocar de posição, né, e o Martinelli mais pela esquerda, ou vice-versa, aí para mim tanto faz, né, eu jogaria com o Ganso, tá? E nessa questão de achar o passe mesmo, né, o time do Rivadavia tende a se fechar muito bem pelo meio, né, eu acho que a gente precisa de um jogador com essa capacidade de achar o passe, né, e essa construção por dentro do Acosta não vem dando certo, né. Eu já até falei que eu acho que tem a questão física do Acosta, que ele não está aguentando esses duelos, e já entenderam como marcar o Acosta no Fluminense, né? Então eu iria com o Ganso, tá? E a ideia, né, lógico que em alguns momentos, né, um dos dois vai estar ali construindo por dentro, mas que o Ganso de um lado e o Martinelli do outro encoste a bola está na direita, quem tiver pela direita encoste ali, né, junto com o lateral, junto com o ponto, uma coisa meio parecida com o que o Zubeldia já fez pelo Fluminense, né, sem ser usando o Ganso, que ele usou muito pouco o Ganso, né, mas parecendo um pouco também com o que o Diniz fazia pelo Fluminense, tá? E a minha questão principal, né, é esse trio de ataque, né, tirando o Martinelli, que eu decidi, né, há alguns minutos essa certeza, né, esse trio de ataque é o que me causa, né, maior dificuldade de escalar. Ah, Hugo, mas por que não jogar no 4-4-2? A gente está falando de um time que fica fechado por dentro, sabe? E aí eu acho que você ter pontas vai ajudar, né,
no jogo, né? Por isso que eu não iria no 4-4-2, tá? E aí, né, o meu jogador pela direita, eu acho que eu escalo o Hulk pela direita, tá? Por entender que se ele não tiver pela direita, ele vai estar como centroavante, né? Porque talvez não fosse nem o meu jogador para estar ali pela direita, né? Mas enfim, eu iria de Hulk, né? E aí qual é a ideia junto com o Guga? O Guga ser o lateral, né? E jogar mais aberto que o Hulk, para o Hulk construir por dentro e poder finalizar, enfim, né? E se juntar em alguns momentos pesando a área junto com quem for o centroavante, né? Então a minha ideia do Guga, né, e não do Samuel Xavier é essa também, porque eu acho que o Samuel Xavier constrói mais por dentro, né, do que o Guga, né? E eu acho que o Samuel Xavier não sabe cruzar também, né? E o Guga cruza bem melhor que o Samuel Xavier, né? Então eu iria do Hulk e por isso que eu iria com o Guga, tá? E na outra ponta, né? Por isso que eu fico um pouco na dúvida se não vale a pena jogar com o Arana pela questão defensiva, né? Eu botaria o Canóbio. Eu acho que o Canóbio não tiraria o Canóbio desse momento no time, até por eu ter, né, no meio de campo, né, no meio de campo, né, do meio para frente, Ganso e Hulk. E aí pensando nisso agora, né, como o Hulk só joga pela direita, o Martinelli ficaria pela direita e o Ganso pela esquerda, com o Canóbio, pelo Canóbio ajudar mais defensivamente, né? E aí o Canóbio seria o jogador, né, que jogaria mais de ponta mesmo, né, para ele jogar aberto e o René construindo por dentro. Lógico que não precisa ser engessado, igual alguns momentos a gente viu a seleção brasileira jogando da Copa do Mundo, né, que por ponto em nenhum momento vinha mais para dentro. Não, né, os jogadores podem trocar de posição ali, né, mas a ideia é ter pela esquerda um ponta, né, jogando mais de ponta porque o lateral constrói mais por dentro, e na outra ter o lateral jogando mais aberto porque o ponta constrói mais por dentro, enfim. E o meu centroavante, pensando que o time não seria o Hulk, né? Pensando, e aqui eu tenho sérias dúvidas, né? Qual é a dúvida? Se eu quero um jogador mais alto dentro da área ou se eu quero o psicopata da finalização, né? Eu entendo que eu não acho que o Cano tá tão mal fisicamente como já esteve nessa temporada, né? De realmente parecer que tem dificuldade do combate físico, caindo toda hora, até porque eu acho que ele saiu daquele corpo super magro dele, né? Eu acho que ele percebeu que aquilo não estava dando muito certo, né? O Cano, se ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele entrega mais na pressão da saída de bola, que foi algo que, apesar de a gente perder o jogo, funcionou bastante contra o Rivadavia, né, em boa parte do jogo ali, né, no jogo do Maracanã, na fase de grupos, né? Eu acho que ele bem fisicamente, teoricamente, entrega mais na marcação do que o Hulk também, mas eu não quero o Hulk de ponta, de centroavante, vamos lembrar isso, não podemos esquecer, né, do que o Castillo, tá? E é o psicopata da finalização, se a bola chega nele vai finalizar, mas a gente vai estar jogando com um time muito aberto. A ideia é atacar muito pelas pontas, não com um time muito aberto. Falei besteira, a ideia é atacar bastante pelas pontas, né? E aí eu acho que seria importante cruzar a bola, né? A bola alta na área. Lógico que existe cruzamento rasteiro, né? E aí eu acho que eu prefiro o Castillo. É sério que assim, eu tenho minhas dúvidas, mas eu iria de Castillo, tá? É isso, eu iria de Castillo, né? A não ser que assim, o Cano tá pronto fisicamente para marcar, para ter o combate físico, tanto na marcação, na pressão da saída de bola do time adversário, quanto para disputar a bola dentro da área. Eu iria de Cano, mas como eu acho que isso não existe, ele não tá nessa situação, aí eu iria de Castillo. Mas aqui é a minha maior dúvida, tá? É essa, né? Então é isso, né? Eu iria com o Guga para que ele pudesse jogar, né, mais aberto, né, e o Hulk por dentro, e iria com o Canóbio do outro lado para que ele pudesse ficar mais aberto e o René construir por dentro, né? Meu meio de campo seria com o Otávio de 5, né, e pela direita o Martinelli, porque vai marcar mais do que o Hulk, né, e pela esquerda o Ganso, porque o Canóbio volta mais, né, tem um fôlego maior para voltar para marcar, né, e o Ganso não teria tanto essa necessidade de voltar na marcação,
tá? Lembrando aqui, né, eu tô tirando o Savarino do time e o Acosta, né? O Hulk marca mais que o Savarino, pelo menos tem números melhores defensivamente desde que chegou ao Fluminense do que o Savarino desde que o Hulk chegou ao Fluminense, tá? Então eu acho que a gente melhoraria nessa questão defensiva, né? Por isso que eu jogaria com 5, porque aí eu tô com um Ganso em campo que marca menos, pelo menos, né? Esse jogo que ele foi titular e o jogo que ele entra contra o Vasco, ele marca menos do que o Acosta e o Savarino, que marcam um pouco também, né? Então meu time seria, né, esse, só estou explicando aqui de novo a minha composição de meio de campo, tá? Então, né, pegando de trás para frente, né, e por partes do campo da direita para a esquerda, né, o meu time seria Fábio, Guga, Ignacio, Thiago Silva, René, Otávio de 5, Martinelli, Ganso, Hulk, Canóbio e olha só, ia falar besteira, e Castilho, tá? Centroavante o Castilho. Mas isso pode ser que eu consiga mudar até amanhã, não sei, né? Mas eu acho que amanhã tem que ter o gol de Germancano. Então é isso. Saudações tricolores, espero que a gente ganhe amanhã e faça um resultado bom, né? Pelo menos uns 2 golzinhos de diferença ali, né? Pra gente ir para Mendoza tranquilo, né? E aí voltar da Argentina com a classificação, se tudo der certo, com vitória também, obrigando os caras a jogar lá, né? E eles não estão acostumados a ter que sair para criar, tá bom? Saudações tricolores e faz o L.